Bom dia. Texto se coletânea tirar M17 ou celibatário na sua leitura sobre o tema o qual tem posto vários autores que versam sobre teologia, né, sobre o tema de dízimo e com outros temas como teologia da prosperidade, teologia do coach, teologia da libertação. Sequência, teologia da libertação, teologia da prosperidade e atualmente teologia do coach. Mas isso postarei posteriormente. Aqui vou falar verdade em foco. De onde eu estou extraindo esse texto aqui. Verdade em foco, palavra de Deus e nada mais. O dízimo durante a vigência do sistema sacerdotal levítico. Dízimo, uma análise à luz da palavra de Deus. Parte 2. Aqui. Introdução. Foi somente após a saída dos israelitas do Egito que o dízimo passou a ser praticado por imposição legal. A lei que Moisés recebeu de Deus previa que o dízimo tivesse uma destinação social, além de atender às necessidades dos levitas em seu cumprimento dos trabalhos no santuário, destinava-se também a ajudar os estrangeiros, órfãos e viúvas. Em Deuteronômio 14, 22 a 29. O que dizem as escrituras sagradas sobre o dízimo? Sobre o que foi ele requerido? Ele era entregue em dinheiro ou em mantimentos? Qual era a destinação? Estas e outras questões serão analisadas à luz da palavra de Deus, em contexto de obrigações durante a vigência do sistema sacerdotal levítico. Número 2. Breve história sobre a regulamentação do dízimo. Depois que o povo de Israel saiu do Egito, eles vaguearam deserto durante 40 anos. Durante este período, eles viveram como nômades, situação que se aplica a quem não tem habitação fixa. A vida nômade dos israelitas não permitia que eles tivessem propriedades. Por isso, dedicavam-se à criação de animais, como ovelhas, cabras, vacas e bois. Assim, tudo o que se produzia era distribuído entre todos. No deserto não havia lavoura. Ao longo dos 40 anos, aos anos de peregrinação no deserto, o povo foi sustentado por Deus através do maná, entre aspas. Ora, os filhos de Israel comeram o maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Êxodo 16, versículo 35. Com o objetivo de preservar a pureza moral, física e espiritual do povo, a maioria das leis foi dada aos israelitas enquanto estavam acampados ao pé do monte do Sinai. O dízimo foi uma delas. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte, quando a todo o dízimo do gado e do rebanho, e tudo o que passar debaixo da vara. Esse dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, versículo 30 a 32. A lei requeria que os israelitas dessem o dízimo dos produtos da terra e do rebanho. Como os israelitas estavam no deserto e ainda não tinham as suas terras naquela situação
que eles viviam era-lhes impossível entregar o dízimo dos cereais e dos frutos das árvores. Percebe-se, todavia, que a conquista de Canaã estava nos projetos de Deus. Há que se destacar que o dízimo do gado e do rebanho não seguia a mesma regra dos frutos da terra. Não eram dois dízimos, mas diferentes conforme a sua procedência. Quanto aos animais, de acordo com estas instruções de Deus, o proprietário contava-os conforme iam passando e cada 10º animal era dado a Deus. Assim, não havia possibilidade de selecionar animais inferiores para o pagamento do dízimo dentre o rebanho. O texto bíblico de Levítico 27, versículo 30 a 32, não dá detalhes a respeito de como os dízimos deveriam ser utilizados ou para quem deveriam ser entregues. Apenas dizia que eles pertenciam ao Senhor. Enquanto os israelitas ainda estavam acampados ao pé do Monte Sinai, regidos às leis escritas no Êxodo e Levítico, Deus decidiu que chegara a hora de eles marcharem para Canaã. Assim, o Senhor ordenou que fosse realizado o censo de todos os homens acima de 20 anos capazes de lutar em combate. Este censo excluiu os homens da tribo de Levi, cujo motivo fazia parte dos planos de Deus. Em Números 1, versículo 1 a 3 e 47, versículo 51. Mesmo peregrinando temporariamente no deserto e vivendo em acampamentos, os israelitas tinham a obrigação de realizar o culto sagrado e oferecer a Deus sacrifícios e ofertas. Para poderem realizar o culto sagrado, Deus pediu a Moisés que providenciasse a construção de um santuário. Em Êxodo 25, versículo 1 a 9. Eles era um edifício portátil, de maneira que podia ser desmontado e facilmente transportado por determinação de Deus. Coube aos levitas a responsabilidade dos serviços no santuário. Cabe aqui uma pergunta. Por que Deus escolheu a tribo de Levi? Esta escolha deu-se provavelmente na época quando Moisés, indignado por causa da idolatria praticada pelo povo de Israel, lançou um repito, quem é do Senhor, venha a mim. Êxodo 32, versículo 26. Israel excitou que toda aquela vasta multidão, apenas uma tribo ousou por si à frente. Então se ajuntaram ele todos os filhos de Levi. Êxodo 32, 26. Esse corajoso ato de parte da tribo de Levi certamente influiu em sua escolha para o serviço de Deus. O ofício sacerdotal foi reservado para Arão e seus descendentes, enquanto os outros trabalhos auxiliares ficaram sob encargo dos demais integrantes da tribo de Levi. Êxodo 28, versículo 41. Em Números 1, versículo 47 a 51. Em Número 3, versículo 1 a 8. Além de eles terem sido separados por Deus para o serviço no santuário, os levitas foram os únicos a não receber terra como herança. Em Número 18, versículo 20, Josué 13, versículo 53, e nem podiam dedicar-se ao trabalho secular. Por esta razão, o mandamento requeria que eles fossem sustentados com os dízimos, os quais eram em forma de mantimentos entregues pelas demais tribos de Israel, como recompensa pelos seus trabalhos no santuário. A esse respeito, Deus declara o seguinte: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança pelo serviço que prestam
o serviço da